Atos capítulo 3. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa noite, né? O pastor Rudes que nos convidou, Deus abençoe. E graças a Deus é uma noite onde o Senhor preparou para nós poder adorar o seu nome. Sabemos que Ele está aqui, tem uma bênção reservada para cada um aqui nessa noite. Nos diz assim o texto, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura do coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem aqui, ela fala para nós da cura desse homem que estava ali assentado na porta formosa. Então, irmãos, se nós olhar aqui no livro de Atos, nós vamos ver muitos milagres que o Senhor fez através dos apóstolos, né? Por isso que é o Atos dos apóstolos, os atos, as atitudes, as obras, os acontecimentos dos apóstolos no ministério de Cristo Jesus aqui na terra. Então, irmãos, aqui nós vemos a igreja do Senhor, ela indo avante depois que Jesus, né, subiu ao céu. Então ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Eu estou indo, mas vocês não estão sozinhos, porque eu vou enviar o Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias, todos os momentos das suas vidas. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu? A igreja do Senhor, ela começou a crescer. E a palavra do Senhor nos diz aqui no mesmo livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 37, diz sobre as primeiras conversões, quando eles estavam pregando, quando Pedro começou a falar do poder transformador de Cristo, pregar o Evangelho, e a palavra do Senhor nos diz que muitos ali ouviram e foram batizados, e chegou um ponto de quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor, que foram batizadas, que tiveram ali um encontro com Cristo. Então, quer dizer, a igreja estava indo avante, a igreja estava crescendo. E agora, nós vemos um segredo nesse crescimento, nós vemos um segredo que estava ali, irmãos, por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, dos milagres, dos sinais, das maravilhas. Aí você pode olhar para mim nessa noite e dizer: qual é o segredo?
Atos capítulo 3. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração. Então eles oravam, a hora nona, às 3 horas da tarde, quando eles iam fazer a oração no templo em Jerusalém. Então, irmãos, eles estavam indo, Pedro e João, e eles encontraram esse homem, que por certo todos os dias estava naquele lugar. Ele era levado àquele lugar para pedir esmolas, haja visto que ele era coxo. Mas o que aconteceu naquele dia, irmãos, foi diferente. Era como se Deus estivesse olhando para aquele coxo e dizendo: hoje você vai ser levado, mas você vai voltar andando. Hoje você vai ser levado, mas ninguém vai precisar te buscar lá no final da tarde, porque você vai voltar andando. Então, pode ter sido isso, o pensamento de Deus para a bênção na vida daquele homem, naquela tarde da hora nona, na hora da oração em Jerusalém. Então esses homens estavam subindo ao templo para orar, Pedro e João. Então, irmãos, quando eles estavam chegando, a palavra do Senhor nos diz que aquele homem que dependia de tudo e de todos, ele estava ali e ele pedindo esmolas, e ele olhando firmemente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. E então, qual foi a palavra que eles falaram? Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! Levanta e anda. Meus irmãos, esta palavra foi uma palavra com muita autoridade que foi falado para esse homem. Esta palavra, irmãos, foi uma palavra que foi falada não por falar. Foi uma palavra que Pedro disse, mas inspirado pelo Espírito de Deus, confiante no poder de Deus, confiante naquilo que o Senhor poderia fazer na vida daquele homem que estava dependendo de tudo e de todos. E quando eu vejo esta palavra, irmãos, eu lembro de Atos, no capítulo 9, do versículo 34, quando Pedro também teve mais uma atitude de fé, uma atitude ousada de fé, porque ele chegou diante de Enéas, que estava ali naquela cama doente, e ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia! Jesus Cristo te dá saúde. E agora, voltando em Atos 3, ele diz, no versículo 6, ele diz para aquele homem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 7 do mesmo capítulo 3, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, ficaram firmes, e aquele homem começou a andar, aquele homem começou a saltar, aquele homem começou a ver o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. O sobrenatural de Deus acontecendo, a maravilha de Deus estava acontecendo na vida do coxo da Porta Formosa, que talvez todos os dias era colocado ali para adquirir algumas esmolas, mas naquele dia, irmãos, ele estava voltando para casa, não com algumas moedas, com alguma doação que ele recebeu, não, ele estava voltando andando, ele estava curado, ele estava transformado pelo poder de Deus, porque Pedro ofereceu para ele
ele mais do que dinheiro, mais do que coisas que muitos ofereciam ao entrarem no templo. Ele ofereceu a cura divina. Ele disse: em nome de Jesus, eu estou mandando você levantar e andar. E aquele homem andou, irmãos. Aquele homem andou. A palavra do Senhor nos diz que quando Pedro tomou pela mão direita, os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando, louvando a Deus. Aquele homem estava maravilhado, aquele homem estava alegre, aquele homem, irmãos, não recebeu o dinheiro, aquele homem recebeu mais do que isso. Ele recebeu a cura. Ele estava agora curado pelo poder de Jesus Cristo, a qual o Senhor tinha, irmãos, enviado ali Pedro e João, para mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se nós olharem nesse livro de Atos, nós vemos os atos, as atitudes desses homens. Então, se nós ver tudo que eles fizeram, nós vai aumentar a nossa fé. Porque já desde o capítulo 2, nós vemos em Atos as maravilhas de Deus acontecendo, porque no capítulo 2 eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios do poder de Deus. Nesse capítulo 2, do versículo 37, as primeiras conversões, quase 3.000 almas, irmãos, se renderam aos pés de Cristo, foram batizadas. Então, se nós ver no decorrer desse livro, nós vamos ver muitas maravilhas. Nós vamos ver no capítulo 6, Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado. Mas mesmo apedrejado, irmãos, o seu rosto não deixava de brilhar, porque no sinédrio eles olhavam o rosto de Estevão e viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado seja Deus. Se nós olharmos então na palavra do Senhor, nós vamos ver nesse livro de Atos muitas maravilhas. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver, irmãos, sinais, nós vamos ver os atos, as atitudes, as obras desses homens, que foram, irmãos, pessoas usadas, transformadas pelo poder de Deus, e aquilo que eles receberam, eles não guardaram para si, mas eles transmitiram, porque no capítulo 8, o Evangelho estava chegando em Samaria, através desses homens, porque eles pegaram a semente do Evangelho, e eles não guardaram, mas eles saíram semeando, eles saíram plantando, e o mais importante, que logo eles foram colhendo o fruto daquilo que eles plantaram. No capítulo 9, nós vemos o maior perseguidor da igreja, no capítulo 9 de Atos, perseguindo a igreja, maltratando a igreja, que era Saulo de Tarsis, mas ele teve um encontro com Cristo Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. No capítulo 10 nós vemos o Cornélio, centurião da corte italiana, que foi transformado pelo poder de Deus quando Pedro chegou lá, e Pedro discursou diante de toda a casa de Cornélio, e a palavra do Senhor nos diz que todos na casa de Cornélio estavam tão sedentos pela palavra, que enquanto Pedro falava de Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que o Espírito de Deus desceu sobre a casa de Cornélio, e eles começaram a falar em línguas e profetizar ali naquele lugar. No capítulo 13 de Atos, nós vemos Saulo e Barnabé sendo enviados para a primeira viagem missionária, porque eles não se continham em guardar a semente,
mas eles queriam distribuir. Eles distribuíram na Porta Formosa, eles distribuíram em Samaria, eles distribuíram na casa de Cornélio, eles distribuíram em muitos lugares, até na ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos. Essa semente foi plantada, porque aquele pai de Públio que estava doente, ele foi curado. E quando Saulo, que agora era Paulo, transformado pelo poder de Deus, quando Deus manifestou a sua glória na vida de Paulo, quando a víbora mordeu a sua mão e ele sacudiu ela, jogou no fogo, e todos estavam atônitos e falaram: esse homem vai morrer, porque esse homem deve ser um pecador, escapou da fúria do mar e foi acometido na terra. E todos olhavam e não acontecia nada, porque Paulo estava guardado e protegido pelo poder de Cristo Jesus. Então os atos, as atitudes, as obras seguiram aqueles homens, amados irmãos, e podem seguir as nossas vidas também. Nós podemos ser os atos dos apóstolos nesses dias que nós vivemos. Se os atos, as atitudes desses apóstolos impactou aquela geração, por que que as nossas atitudes, por que que os nossos atos, as nossas obras não podem incendiar o mundo aí fora? Talvez esteja faltando alguma coisa para mim, para cada um de nós, para que as atitudes nossas possam, irmãos, ser grandes aí fora. E alguém pode olhar para você, pode olhar para cada um de nós e dizer: eu estou maravilhado pelo que Deus está fazendo na vida desta mulher, na vida desse homem, na vida desse obreiro, na vida desse jovem, na vida dessa pessoa, porque as suas atitudes, os seus atos, as suas obras, o seu agir tem sido uma obra extraordinária. Porque esta pessoa tem orado, e pessoas têm sido libertas, curadas, transformadas, pessoas têm sido mudadas pelo poder de Deus. Então os nossos atos, que venham ser de hoje em diante atos diferentes, atitudes maravilhosas, que possam impactar o mundo aí fora. Que os coxos que estão aí fora, coxos espiritualmente também falando, eles possam, irmãos, saltar, andar, se colocar em pé, como diz em Ezequiel 2:1, põe-te em pé e eu falarei contigo. E Deus pode usar você para você ser um canal de bênção para essas pessoas que estão lá fora. Como Pedro e João foi um canal de bênção para um coxo que mendigava na porta do templo, que mendigava, que dependia das esmolas, mas daquele dia em diante, ele não precisou mais, porque na hora nona, às 3 horas da tarde, quando esses 2 servos do Senhor entravam para orar, o milagre já começava a acontecer do lado de fora, porque o coxo estava andando, estava saltando, estava glorificando, e ele entrou no templo glorificando e saltando e glorificando o nome do Senhor, porque ele viu o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. Que nós possamos, amados irmãos, ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso vizinho, no nosso familiar, que nós possamos ver, que você possa ser uma bênção, como Paulo foi lá na ilha de Malta, no capítulo 28, como Pedro foi no capítulo 3 de Atos, aleluia, como Pedro foi no capítulo 10 de Atos, quando ele chegou e disse: Cornélio, não se ajoelhe diante de mim, adore somente a Deus. E a casa de Cornélio teve um encontro com Cristo. Que a tua casa, que os teus amigos, que os teus parentes, que aqueles que estão próximos de você, de mim, de cada um de nós, possam olhar para nós e ver que nós somos pessoas que fomos separados para transmitir o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho transformador, o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que faz o coxo andar, que faz o presidiário
sair do presídio e ser uma pessoa livre, que faz aquele que está lá no UTI sair de lá, e Deus prolongar os anos de vida, e essa pessoa passar o resto dos seus anos na casa de Deus, adorando e glorificando ao Senhor. Que você seja um canal de bênção por onde você andar. Os atos dos apóstolos, as atitudes que impactaram aquela geração, possam também as nossas atitudes impactar essa geração, impactar esse mundo tenebroso que jaz em trevas. Mas você é a luz do Senhor, você é a luz que Deus colocou nesse mundo de trevas, não para ficar escondido, isolado num canto, mas Deus te colocou num pedestal, num lugar alto, para essa luz iluminar o lugar onde você chegar, onde você passar, onde você andar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Porque os teus atos de hoje em diante vão ser diferentes, vão ser atos de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Como que eu faço, irmão Ezequiel? Nós vamos fazer igual Pedro, igual João. Vamos entrar no templo e vamos orar, vamos entrar no nosso quarto e vamos orar, vamos tirar o nosso tempo para nós orar, para nós buscar, para nós clamar, para nós expulsar as nuvens negras de demônios que querem impedir o agir de Deus na igreja, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país. Que nós possamos ser o Pedro e João de Deus, entrando no templo do Senhor, e as bênçãos do Senhor acontecendo já desde o lado de fora e vindo para o lado de dentro também. Amém, meus amados irmãos? Que Deus te abençoe nessa noite. Nos coloquemos em pé em nome do Senhor Jesus.